Boa noite, seus mais vídeos para o canal. É, Vídeo de pregação em Romanos, versículo 12, Romanos capítulo 5, versículo 12 até o 21. Concluindo, da mesma forma que o pecado ingressou no mundo por meio de um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos por quanto todos pecaram. Porque antes de ser promulgada a lei, o pecado já estava no mundo. Todavia, o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. No entanto, a morte reinou desde a época de Adão até os dias de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à desobediência de Adão, qual era a prefiguração daquele que haveria de vir. Contudo, não há comparação entre o dom gratuito e a transgressão, pois se muitos morreram por causa da desobediência de um só homem, muito mais a graça de Deus, o dom pela graça de um só homem, que é Jesus Cristo, transbordou pelas multidões, para multidões. Por isso não se pode comparar a graça de Deus com a consequência do pecado de um só homem, ou quando o julgamento derivou de uma só ofensa que resultou em condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas transgressões e toda justificação. Pois se pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse, muito mais do que receber-se a transbordante provisão da graça e o dom de justiça, ainda não em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Porquanto assim como uma só transgressão determinou a condenação de todos os seres humanos, assim igualmente um só ato de justiça resultou na justificação que traz a vida a todos os homens. Sendo assim, como por meio de desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por intermédio da obediência de um único homem muitos serão feitos justos. A lei foi instituída para que a transgressão fosse assaltada, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, assim também reine a graça pela justiça para otorgar a vida eterna, por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Se você pecou em pecado sexual, pecado de ira, pecado de inveja, pecado derramamento de sangue inocente, no mente e no coração, então até hoje na vida real, ao invés de avareza, gula e preguiça, orgulho e idolatria, eu peço que você se humilhe perante Deus e peça perdão dos seus pecados, para que assim a graça superabunde e consiga perdoar os seus pecados. Porque não é possível você viver na presença de Deus em pecado, porque Ele todo é luz, e se você ficar na frente dele, você é desintegrado, porque Ele é todo luz. Arrependa-se sobre os seus pecados, amoleça o seu serviço, amoleça o seu coração, confesse Jesus como seu suficiente Salvador e se batize com água por Espírito Santo, com água para imersão e com o Espírito Santo, para você colher os frutos do Espírito e para você ser transformado completamente ao colher os frutos do Espírito e você ter uma vaga no céu. Jesus Cristo morreu na cruz para que assim você renunciasse o pecado, pedisse perdão e o sangue dele limpasse você, para que assim você pudesse aceitar o Espírito Santo. E ao aceitar o Espírito Santo, você colhe os frutos do Espírito, você plante e colhe os frutos do Espírito, você faça uma transformação imediata na sua vida e você tem uma vaga no céu. Por que é tão adamante que você se arrependa? Porque você não pode ficar em pecado na frente dele. Ele requer a pureza, porque ele é puro e ele é santo, e ele quer que você tire toda a sua treva para que ele possa limpar a sua ficha e você fique sem treva nenhuma para você poder ir lá no céu, porque ele é a própria luz. Se você olhar para lá e se você quiser ir para o céu, você tem que ficar sem treva nenhuma, porque senão você olha para ele e você é desintegrado. Até porque viver uma vida assim de justiça e de pecado fere a sua alma, porque você está se autodestruindo. E somente o perdão de Deus, a misericórdia de Deus pode te levar, pode te salvar da condenação infernal e te levar ao céu, tá? Não existe céu sem arrependimento. E quem está te pregando isso, né? Porque não existe céu sem arrependimento. Não existe céu sem você se limpar. Não existe céu se você tomar a sua cruz e seguir ele. Você tá entendendo? Você tem que se transformar, você tem que nascer de novo. E esse nascer de novo significa você parar de viver para o pecado e você viver uma vida justa como ele viveu. Como ele vive, né? Porque ele foi. Entendeu? Só existe um caminho para a salvação. E é Jesus. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Ninguém vai ao céu senão pela salvação que ele propõe.
Já na hora de você que tá fora do evangelho, você que tá que você que tá você que saiu do caminho, você volte pro caminho de Jesus, tá? Você que tá desviado, volte para Jesus. Porque só existe um jeito de você voltar, de você ir pro céu, de você escapar do inferno. É o céu, é a salvação e a limpeza dos seus pecados por Jesus Cristo. E quando você receber esse dom, não volte para o pecado, porque senão você vai ser como como um cão que volta ao seu vômito e uma porca que volta à sua própria lama. Uma vez que você conseguiu se libertar do pecado, não volte para ele, porque isso vai danificar muito sua alma. É preciso a renúncia do pecado. É preciso a renúncia dos vícios. Sim, vício também é pecado. Tá entendendo? Isso é porta para pecado. Isso é porta para o inimigo. E porta para o inimigo você fecha. Você precisa se arrepender, meu amado, minha amada. Arrependa-se do seu pecado. Arrependa-se antes que seja tarde demais. Porque o tempo de se arrepender é aqui. Não é depois, não. Você tem que se arrepender agora. Você tem que ir para ele agora. Você tem que se salvar agora. Não abuse da graça de Deus. Não abuse da bondade de Deus. Salva-se enquanto você ainda pode. Você tá me entendendo? É sério isso aqui. Salva a sua alma enquanto você ainda pode. Pega a graça de Deus. Aceite o pote de salva-vidas da salvação de Cristo enquanto você ainda pode. Porque se você negar a graça de Deus e você continuar no pecado, é daqui para o inferno. E nem Jesus nem eu queremos isso para você. Arrependa-se do seu pecado, meu amado, minha amada, enquanto você ainda pode. Se humilhe perante o Senhor. Peça perdão hoje. Entre em oração, entre em clamor e peça perdão por todos os seus pecados. E abandone esses pecados, renuncie esses pecados, para que assim você possa viver uma vida limpa, uma vida liberta do jugo das correntes, dos vícios. Em nome de Jesus. Se arrepende dos seus pecados, irmão. Salva a tua alma. É só isso que eu tinha pra dizer. Muito obrigado por tirar esse vídeo. Até a próxima. Fique com Deus. Shalom. Deus abençoe, galera. Tchau. Vou indo.